bom dia! Começando uma semana depois de uma semana de feriado, né? Final de semana aí. E a gente está aqui ao vivo na IPP-TV, sua TV missionária. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, porque tem a ver com todos nós, né? Cuidados com a voz. Exatamente. Temos uma especialista em audição e também, né, na voz. E ela vai conversar com a gente daqui a pouco, porque nós temos vários quadros aqui no Manhã PP trazendo muita informação para você, muito conteúdo para alegrar e edificar a sua manhã. Antes eu quero pensar com você no Salmo 19, que destaca com beleza invulgar a poderosa voz de Deus, procedente da criação e oriunda das Escrituras. A primeira revelação de Deus é dirigida aos olhos e a segunda aos ouvidos. A criação, sem qualquer discurso, enaltece o poder de Deus. E as Escrituras, com sua voz eloquente, exaltam a sua graça. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita porque não contém erros e nem contradições. Ela é inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Por quê? Procede de Deus e Ele não pode falhar, Ele não falha. Mesmo sendo alvo de perseguição atroz, mesmo sendo lançada tantas vezes nas fogueiras da intolerância, mesmo sendo alvo de ataques tão ácidos, a palavra de Deus, ela permanece irrefutável, fazendo a sua marcha sobranceira e vitoriosa. Em segundo lugar, a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus, ela é fiel em seus registros, em sua natureza e em seu propósito. Ela é fiel quando fala de Deus, de seus atributos e das suas obras. Ela é fiel quando fala do homem, da sua criação, da sua queda e redenção. Ela é fiel quando trata do plano eterno de Deus, que nos escolheu em Cristo antes dos tempos eternos, para vivermos em santidade. Ela é fiel quando fala da consumação de todas as coisas, quando Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e reinará vitoriosamente com a sua igreja pelos séculos sem fim. A palavra de Deus, ela é viva e é poderosa, e é melhor do que muito ouro depurado, e mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Por ela nascemos, crescemos e somos santificados. Louvado seja Deus por essa palavra, né, por essa reflexão, começando essa manhã de segunda-feira, semana começando, aqui no canal da IPP-TV, a sua TV missionária. E essas palavras, essa reflexão é do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes, para a gente refletir sobre a palavra de Deus, a voz de Deus, né? E também como nós podemos ouvir a voz de Deus. Muito bom. Para continuar nossa reflexão, Romanos 15:13, que diz: "E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança." Aonde? No poder do Espírito Santo. Tá vendo? Ele dá todo o caminho aqui. O Deus nos encha de esperança, nos encha de todo gozo e paz no crer. Está vendo? Quando a gente crê, a gente goza da alegria do Senhor, da paz que só pode vir do Senhor, para que a gente seja ricos de esperança. Se Ele é o Deus da esperança, né? Para que a gente seja ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo age em nós. Romanos 15:13, para você refletir aí sua manhã, né? Seu dia, começando com a palavra de Deus. E também tem notícias, um experimento do Notícias do Bem, que é o jornal que vai ao ar logo depois do Manhã PP aqui, para você conferir o que está acontecendo aí no mundo e também na sua igreja missionária. Vamos lá para as notícias de hoje. A nossa mocidade participou de mais um acampamento aqui no interior de São Paulo e nós fizemos a cobertura lá com a IPP-TV e eu quero te mostrar mais nesses detalhes dessa reportagem. A concentração dos jovens foi no prédio 4 da IPP. Cerca de 120 acampantes fizeram um check-in
na primeira saída, que teve 3 ônibus. O caminho até o Recanto Presbiteriano, que fica na cidade de Tietê, região metropolitana de Sorocaba, no interior de São Paulo, foi de cantoria. O local conta com uma estrutura enorme, com campos para esportes, áreas de lazer, salão de culto, refeitório, dormitórios, lago e muito mais. Vão ser 4 dias para desfrutar de tudo isso, com gincanas e noites temáticas, além, é claro, da parte espiritual, com o tema O Tempo e a Cruz. Bastante feliz, depois de 2 anos, a gente volta a fazer um acampamento da Mocidade de Pinheiros, passado todo o período da pandemia. Eu acho que não tinha assunto mais importante para a gente tratar nesse momento que a questão do tempo. Depois de 2 anos, como que a gente pode gerir o nosso tempo nesse novo modelo que a gente passou a trabalhar, a conviver, a se relacionar, a frequentar a igreja? Por um tempo foi tempo perdido, foi tempo ganho. Como que a gente administra o tempo de ir para a igreja, gere o tempo de estar no trabalho, gere o tempo de estar com os nossos amigos, gere o tempo das reflexões espirituais, da rotina espiritual. É tudo isso que a gente vai tratar aqui hoje. E tudo casado naquela perspectiva da cosmovisão cristã, que a gente vem aplicando ao longo de todos os meses na Mocidade de Pinheiros, aos sábados, nos nossos encontros da Mocidade. A liderança da Mocidade preparou uma vasta programação para os mais de 150 jovens inscritos. Esse acampamento vai ter muita diversão, mas muito momento também de espiritualidade, mas também um momento de comunhão, da gente ficar junto tanto em brincadeiras, jantares temáticos, para realmente a gente estar conhecendo mais um ao outro. O final da noite foi livre e marcado pela comunhão com jogos de mesa. Então, gente, eu tô muito animada, vai ser muito legal. Eu tô na decoração, ajudando, então o pessoal tá super empolgado, super animado. Então, acho que vai ser um momento ótimo, ainda mais pra gente se aproximar de Deus depois de tanto tempo, né, de pandemia, pra conseguir rever o pessoal todo mundo junto, assim, é muito gostoso. Eu participei de vários acampamentos da UPA, lá de Pinheiros, mas é o meu primeiro acampamento da Mocidade, é um acampamento de 4 dias. Né? Então, bastante coisa para fazer, várias atividades, estou esperando assim brincar bastante, mas com certeza vai ter também umas palavras bem legais. Vai ser, depois de assim 2, 3 anos sem acampamento, com certeza vai ser uma experiência memorável. Bom, fazer amizades primeiro e aprender mais da palavra. Tá ansiosa? Muito. Quero muito saber das brincadeiras. Mas a abertura oficial do acampamento O Tempo e a Cruz da UMP Pinheiros foi durante um culto na manhã de hoje. Mais cedo teve oração, devocional e círculos de conversa sobre o tema. A mensagem do pastor foi sobre o tempo dos jovens com Deus. A gente está muito feliz de estar aqui hoje. A gente já vem tendo alguns contatos lá na igreja, em devocionais. Vigília, a gente já falou, mas acampamento é o primeiro, né? E esse acampamento depois de um tempo de pandemia, onde os jovens estão retomando seu primeiro retiro pós-pandemia. Isso é muito bom. E falar sobre essa temática entre a cruz e o tempo, esse relacionamento onde a gente tem que entender qual é o nosso relacionamento com Jesus Cristo e a teologia da cruz, como isso influencia a nossa vida e o tempo que a gente deve dedicar ao Senhor. E agora pela manhã nós falamos aqui sobre Lázaro, Marta e Maria. Quais são as coisas que nos distraem de um relacionamento com aquele que é o Senhor do tempo? Ou seja, um relacionamento que deve estar aos pés da cruz, mas ao mesmo tempo, as coisas que nos impedem muitas vezes de estar mais próximo desse canal de comunicação com o Senhor, que é nos colocarmos aos pés da cruz. Ele é o Senhor do tempo e essas coisas que nos distraem precisam ser retiradas. É isso. E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. Por quê? São acabamentos diferenciados e pensados especialmente no seu conforto e na funcionalidade do seu espaço, que é o mais importante, né? Na Finger, o seu projeto ele é personalizado de verdade. A tecnologia exclusiva e a precisão alemã garantem uma customização única, que é o que a gente quer na hora de decorar, né? Confira mais nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês.
Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Olha aí, entre em contato com o time de especialistas da Finger e solicite seu orçamento, né? Pode acessar lá fingermorumbi.com.br ou o Instagram, @fingermorumbi. E também tem o WhatsApp, se você quiser falar pelo WhatsApp, 011 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. E vamos lá para mais notícias. A IPP está realizando mais uma campanha de doação de sangue em parceria com o projeto Amor Se Doa. E a ação vai ser no próximo sábado, dia 25 de junho. Uma doação de sangue pode salvar até 4 pessoas. Mesmo assim, os níveis dos estoques dos hemocentros de todo o país estão em alerta. O percentual, que já era pequeno, vem piorando cada vez mais. Por isso, iniciativas como o da ONG Amor Se Doa são importantes para que mais pessoas se conscientizem. A organização promove no próximo sábado, dia 25, em parceria com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mais uma campanha de doação entre 9 da manhã e 1h30 da tarde no prédio principal da IPP. Neste dia, é obrigatório o uso de máscara. Para isso, há requisitos essenciais, como estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 52 quilos, estar descansado e alimentado, além de apresentar documento com foto. Também existem impedimentos temporários, ou até mesmo definitivos. A relação completa você encontra no site prosangue.sp.gov.br. Olha aí, só um pouquinho de notícias, né, do que acontece aqui no Notícias do Bem, o jornal que vai ao ar logo depois do Manhã IPP, para você ficar informado de tudo que acontece aí na sua igreja missionária e também no mundo, né? E vamos lá para os stories que edificam, stories que chamaram nossa atenção. Olha só, tem uns muito legais. Amanda Marques, com 3 S's no final, postou: a compreensão adequada das escrituras só ocorre por meio do Espírito Santo. Uma frase de Martinho Lutero. Mandou muito bem, é exatamente isso, só por meio do Espírito Santo, não adianta. Por isso que a gente tem que orar e pedir para Ele nos iluminar, né? Depois quando a gente quiser ler alguma escritura. E a Gabi.melo, Gabi com H no final também, quem quiser seguir, porque ela posta coisas que edificam. Ela postou o seguinte: você não percebe que Jesus é tudo que você precisa até Ele ser tudo que você tem. Eita, frase forte do Timothy Keller. Gabi arrasou, @Gabi com H.melo, com um L só, arrasou, gostamos e compartilhamos aqui no Manhã IPP. E eu quero lembrar você, gente, que pessoas de todo o Brasil agora podem estudar teologia reformada. Olha que maravilha! O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros que oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. E entre os cursos estão revitalização de igrejas, vida espiritual saudável,
Tem também o que é ser presbiteriano e tem muito mais lá. Pode acessar que você vai com certeza encontrar um curso para o seu gosto, para o seu crescimento espiritual, se aprofundar mais. Está lá em ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros. Muito fácil, tá bom? É só matricular e já começar seu curso. Muito bom. Vamos lá conversar com a doutora Jane Barbosa. Ela é fonoaudióloga pela PUC Campinas, acho que é Campinas, né? PUC Campinas. Especialista em audiologia pelo CEDIAL e especializando em voz pelo SEV, fundadora do projeto Felicidade na comunidade da família na cidade de Americana, São Paulo, e ela também é diretora da empresa de serviços e produtos em fonoaudiologia Ecoar. Muito bom dia, Jane, prazer em ter você aqui conosco. Seja muito bem-vinda ao Manhã EPP. Muito bom dia para você também. Para mim é uma alegria imensa poder participar e contribuir um pouco, né, com algumas orientações nessa área tão maravilhosa que é a fonoaudiologia, que eu sou suspeita para falar, né? Eu sou apaixonada. Nossa, então fechou, somos duas. Eu amo essa questão da voz, eu acho bárbaro. Tantos detalhes que a gente nem imagina que eu aprendi com estudar, né? Com o passar do tempo, com estudando locução, fui descobrindo umas coisas interessantes. Eu acho que vai ser um programa muito legal da gente poder compartilhar isso, muito mais com você, especialista, né, Jane? E conta um pouquinho pra gente, assim, do que a gente vai falar aqui, pra gente começar, assim, só para as pessoas que estão assistindo, como vai ser gostoso falar sobre a nossa voz? Isso mesmo. Bom, eu acho que é legal, é interessante a gente iniciar nossa conversa falando sobre o que é a fonoaudiologia, né? A fonoaudiologia é uma ciência que estuda a comunicação humana. Então, ela é dividida basicamente em duas áreas, a área da voz e a área da audição. A gente também tem outras áreas que se subdividem dentro da fonoaudiologia, mas as duas estão sempre relacionadas à comunicação, né? Ao desenvolvimento da fala, ao desenvolvimento da linguagem, à impostação da nossa voz. Então, assim, é uma ciência nova, relativamente nova, mas que tem crescido, evoluído muito nesses últimos anos em pesquisas, em atuações, né, de vários profissionais. Então, eu fico muito feliz de poder contribuir um pouco com cada um de vocês que acompanha esse programa, com você, um pouco sobre a fonoaudiologia e a voz. Então, quando a gente fala sobre voz, o que a gente pensa, né? A voz, ela é resultado da ação de músculos e do ar que vem dos pulmões. A nossa voz, ela vem através da expiração. Então, quando nós inspiramos, o ar entra pela cavidade nasal, ele passa lá atrás, né, pela faringe, vai para a laringe, e aí ela vai para o nosso pulmão, e no retorno desse ar que vem dos pulmões, ela vai fazer com que a prega vocal, que são duas estruturas que ficam bem em cima desse tubo que vem do pulmão, né? E esse ar e a ação desses músculos fazem com que as pregas vocais vibrem, e ali a gente tem o som, que ele vai sendo emitido para as estruturas, né, e modificado também através de lábio, língua, dentes, bochecha e as cavidades do nosso rosto, né, a cavidade mesmo, a estrutura, o tamanho da nossa boca. Então, sabe uma coisa que eu acho maravilhosa? Conte. A nossa voz, ela é única. Eu acho bárbaro isso, doutora. Eu ia falar isso agora. Não é maravilhoso? Muito. É como se fosse a nossa digital. Não existe outra voz no mundo inteiro, em todo o universo, que seja como a sua, como a minha. Então, isso é tão lindo que quando a gente pensa em adoração, em louvor, em falar, né, em orar, por exemplo, a gente para e pensa, nossa, como Deus é
é tremendo, é grande, e ele criou a minha voz e ele deseja ouvir a nossa voz, né? Ele deseja ouvir porque ele sabe exatamente quem está falando. Já pensou isso? Que loucura! Uau! Que coisa linda! Que observação maravilhosa, Jane. Eu já tinha pensado de várias formas, mas esse ângulo que ele quer ouvir a única voz que ele fez, única, exclusiva, né? Que bárbaro! Nossa, muito bonito. Eu já sempre andei impressionada por essa questão da voz ser única igual à impressão digital, né? É fantástico. E existem tipos de vozes, mas por que as pessoas às vezes acham que a voz é igual? Por exemplo, outro dia eu vi que, enfim, a filha tem a voz igualzinha da mãe, mas a gente sabe que não é igual, né? Fala por que acontece isso, doutora? Existem tipos de voz? Isso, existem tipos de vozes, sim. A gente tem vozes mais agudas, vozes mais graves, né? Tanto do masculino quanto do feminino. Então, dentro do feminino, nós temos o soprano, que é a voz mais aguda, que alcança frequências mais altas. Temos o contralto, que é a voz feminina mais pro grave, que é aquela voz mais grave, mais encorpada. Temos o mezzo-soprano, que é uma voz que ela tanto alcança graves quanto agudos, então ela consegue ficar ali, né, alcançando as duas faixas de frequência. E na voz masculina, nós também temos essa classificação, o grave, que seria o baixo, e a voz mais aguda masculina, que seria o tenor. E aquela voz que alcança tanto o grave quanto o agudo, que fica lá no meio, né? A gente tem o barítono. E lógico, dentro dessas categorias, a gente consegue, através de treino, lembrando que a nossa voz é ação de músculos, certo? Da laringe. Então, a gente vai por esse princípio de que toda voz é possível ser treinada, ser melhorada, ser moldada, ser adaptada e ser tratada, certo? Certo, perfeito. Você tocou num ponto, doutora, que eu acho interessante, que às vezes tem pessoas que têm a voz de criança, né? Ou assim, que tem uma voz infantil e gostariam de mudar, ou uma voz muito grave, gostariam de diminuir. É possível mudar e trabalhar essa voz? Sim, é possível. É tão interessante que as vogais, por exemplo, elas modificam o som da palavra. Então, se você fala uma palavra, por exemplo, que tem uma acentuação na vogal A, então se você fala um A mais aberto, ó, A, e se você fala um A, ou se você abre mais a sua boca lá dentro, você muda completamente. É verdade. A qualidade sonora daquele som, da emissão daquele som. Então, o que acontece? Quando as pessoas têm a voz muito aguda, muito infantilizada, geralmente elas fecham muito a parte posterior e joga toda a ressonância para o nariz, para a cabeça, a gente fala, né? E aí isso, com exercícios aí que você pode trabalhar para baixar a língua, a parte posterior da língua da pessoa, você já consegue uma ressonância mais oral, ó. Olha, ótimo. Entendeu? Então existe sim, tem jeito para tudo, a gente consegue adaptar, ajustar a voz, né? Para que fique uma voz mais confortável, tanto para quem está ouvindo, né? Para quem está falando, quanto para quem está ouvindo, né? Então, é verdade. E tem uma questão interessante, doutora, que é que a gente pode alinhar as nossas vozes com o objetivo da nossa comunicação. Achei super interessante esse ponto. Eu queria que você falasse para a gente como que é feito esse diagnóstico. Então, geralmente, a gente recebe o paciente e a gente tenta conversar e ver o que está incomodando, né? Geralmente, por exemplo, um profissional, um palestrante
ou alguém que trabalha, um advogado que trabalha diante do juiz. Ele não pode ter o mesmo tipo de voz quando ele está conversando, por exemplo, com a filha, ou com a criança, ou com uma pessoa mais idosa. Então, existe todo um trabalho, né, para que seja alinhado com a profissão da pessoa, por exemplo, né? Então, a forma de vestir, a forma a postura da pessoa. Então, por exemplo, se é uma pessoa que vai estar diante do juiz, um advogado, ele precisa ter uma postura eloquente, congruente com o que ele vai falar. Ele precisa treinar a mensagem, o começo, o meio, o fim, os argumentos. Ele precisa ter palavras já treinadas na sua articulação. Então, você não pode chegar diante de um juiz, diante de uma apresentação, por exemplo, em público, sem treinar o seu discurso. Então, tudo isso tem a ver com a sua função, com a função que você vai exercer. Aí você precisa ter uma boa entonação, uma boa articulação, ter o conteúdo preparado, estudado, né? Então, tudo vai depender do que o paciente deseja, do que a pessoa, por exemplo, um pastor ou um locutor, ou até mesmo uma apresentadora, né? Qual é a personalidade dela? Então, tudo isso a fonoaudiologia ajuda na construção dessa comunicação. Isso é muito maravilhoso, porque quando você está conversando com alguém, ou quando você está assistindo alguém, falando em público, ou mesmo pelas redes sociais, e você vê que aquilo que a pessoa está falando parece que não está batendo com aquilo que ela é. Não sei se você já teve essa experiência. Você para e fala assim, nossa, mas parece que ela está mentindo. Isso daí não é verdade, né? Verdade. Porque exatamente, você precisa passar essa verdade através da sua voz, através da sua comunicação. Então, congruência é, assim, extremamente importante. E a nossa voz, ela fala muito sobre a gente. Às vezes não tem como a gente esconder se a gente está triste, se a gente está bravo, né? Então, quando você atende uma ligação, só da pessoa falar alô, você já sabe se aquela pessoa está triste, se ela está chateada, se ela está nervosa. Não é verdade? Você já teve essa experiência, né? Já. Com certeza, com certeza. Com certeza. Nossa, você falou coisas que são muito perceptíveis, né, doutora? E eu queria que você falasse um pouco disso. O que a nossa voz pode transmitir, né? Você falou algo muito legal, que dá para ver quando a pessoa não está confortável com o que ela está falando, né, doutora? E eu queria falar o que a nossa voz pode transmitir, porque quando a gente começa a ter uma visão mais atenta para esses detalhes, a gente consegue perceber isso e melhorar, né, do jeito que nós estamos falando com as pessoas, né? Eu percebo às vezes isso muito. Às vezes está conversando com alguém e até eu me percebo fazendo isso às vezes. Quando eu estou pensando em outra coisa, estou conversando com alguém aqui e a cabeça está lá, entendeu? Eu falo, nossa, eu não estou sendo legal. Aí é bom, né? É isso mesmo. A atenção, né? A atenção é tudo. Então a gente precisa focar naquilo que a gente está conversando. E os pensamentos, hoje em dia, a gente tem tido muita informação, né? Uma enxurrada de informações. Então, nós precisamos focar nossa mente naquilo que nós vamos falar, o conteúdo, isso é muito importante. E também quando a gente estiver numa conversa entre várias pessoas, a gente definir em quem a gente quer prestar atenção, para que a gente consiga montar na nossa mente, né, o começo, o meio e o fim, para que a gente tenha essa eloquência aí, certo? Agora, uma coisa que eu acho interessante, como orientação, como dica, né, para você conseguir transmitir bem, para você ter essa congruência, é você tomar conta, tomar atenção da sua postura. Então, de repente, você está querendo passar uma imagem, mas você está com o ombro caído, olha como muda. Nossa, é verdade. Né? Você está com o ombro caído, ou você fica com a cabeça assim virada para o lado.
Então, que mensagem que te passaria se eu te encontrasse hoje assim aqui no seu programa, né? Olha que mensagem. Verdade. Então, assim, né, de algo meio que relaxado, inseguro. Então, a postura é fundamental, ela comunica. O contato visual é imprescindível. Hoje em dia, as pessoas não têm contato visual e isso comunica. Então, você precisa ter o contato visual com as pessoas que você vai conversar, diante de um público, diante de uma plateia, diante da igreja. Você precisa olhar para as pessoas, isso já comunica segurança, confiança. Você precisa articular bem as vogais, elas que são o segredo para que as pessoas entendam. Você já reparou que tem gente que fala assim, aí você fala, o quê? O que ela falou, né? Porque justamente ela não articula bem as vogais. E também ler bastante. A leitura ajuda muito a você reproduzir os seus pensamentos, porque traz vocabulário, traz noção de começo, meio e fim, e ajuda, né, na articulação também. E a voz é o nosso cartão de visitas, né, doutora? A pessoa, ela pode ser linda, assim, mas se abrir, não ter essa comunicação, não fica, parece que não está tendo uma troca ali saudável, né? É interessante isso. E falando... Fala. Que a nossa voz expressa quem nós somos, a nossa emoção. Nossa, lindo, então, fala. A voz, ela expressa a nossa emoção, aquilo que nós estamos sentindo e muito da nossa personalidade. Então, se é uma pessoa que fala muito rápido, muito correndo, muito acelerada, muito alto, ela vai passar o quê? Uma personalidade de alguém imediatista, que muitas vezes não espera as coisas terminarem para começar a falar, afobada, ansiosa. Agora, se é uma pessoa que fala mais pausado, uma pessoa que articula melhor as palavras, ela vai passar o quê? Segurança, equilíbrio. E o tom da voz também fala muito sobre a gente. Você já reparou aquelas pessoas que falam desse jeito, rápida, parece que tá brava? Então, isso reflete a personalidade dessa pessoa. Às vezes ela teve que ser assim, a vida fez ela ser desse jeito, né? E isso expressa a personalidade. Então, é tão interessante ser fonoaudióloga, porque você ouve um pedacinho da voz da pessoa, você já consegue imaginar um monte de coisa. Muito bom, e me identifiquei muito. Eu gosto muito disso. Não, e me identifiquei muito, doutora, porque às vezes eu assisto alguns programas aqui e falo, meu Deus, como eu estava falando rápido. E eu percebi, eu sou ansiosa, entendeu? Já falei aqui, a gente já tratou de vários temas aqui no Manhã EPP, e um deles foi sobre ansiedade eu já confessei meu pecado, que eu trabalho nele, mas eu percebo na reação das pessoas, às vezes, quando eu estou falando pessoalmente, que eu estou acelerada e a pessoa já está fazendo... A expressão do rosto é outra coisa que você pode perceber quando você está falando e você está... Ou você está triste, ou você com a cara assim, pode estar falando uma coisa alegre, está com a cara assim, a pessoa começa a fazer assim também, né? O espelho, são os neurônios de espelho que a gente tem. E é impressionante. A voz também é isso. Já me falaram, nossa, você estava acelerado hoje de manhã. E é exatamente isso, doutora. Perfeito, muito bem colocado. O tom de voz também fala muito sobre a nossa personalidade. Então, se é uma voz mais aguda, então... Deu uma travadinha aqui na internet. Voltou. Oi? Tinha dado uma travadinha, mas voltou. Pode repetir, doutora? Se for um tom de voz mais aguda... Oi, teste. Tá ok, pode continuar. Uhum. O tom de voz também, quando a gente tem um tom de voz mais grave, mais impostado, isso é ótimo para comunicação, porque passa mais confiança. Agora, isso não significa que quem é soprano como eu não passe segurança, não passe
conhecimento através da sua voz, mesmo sendo soprano. É só a gente aprender a usar as modulações corretas na voz, não ficar só no agudo falando só fininho, né? Mas a gente usar as modulações do nosso grave, mesmo sendo grave dentro da faixa do soprano, tá? Então, por muito tempo eu imaginava isso. Eu falava, eu nunca vou conseguir ter uma voz que passe segurança porque a minha voz é muito aguda. Tudo tem como treinar, como trabalhar, certo? Fenomenal, fenomenal. E, doutora, às vezes agora com a pandemia, por exemplo, às vezes as pessoas, às vezes não, na maioria das vezes, as pessoas quando se ouvem, elas falam assim, nossa, mas eu não gosto da minha voz. Isso é tão comum a primeira vez que você ouve uma gravação sua, né? Queria que você explicasse pra gente por que isso acontece. Sim, é verdade. Agora na pandemia, né, quando a gente entrou e tal, todo mundo com fone de ouvido, todo mundo gravando áudio, todo mundo se conectando, né? Então nós usamos muito a nossa audição e a nossa voz. E isso foi, assim, bem percebido. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente emite os sons através de onda sonora. Então o som ele sai da nossa boca e ele ecoa no ar. Só que quando a gente fala, emite um A, por exemplo, a gente ouve pelo ouvido e a gente ouve também através da transmissão óssea. Então a gente tem dois retornos, o retorno de via aérea, que é pelo ar, e tem o retorno de via óssea, que são pelos ossos mesmo, os ossos mesmo do nosso crânio. Quando a gente grava a nossa voz, nós ouvimos apenas por via aérea. Então nós deixamos de ouvir a nossa voz também por via óssea. Por isso que a gente estranha. Só que aí depois a gente ouvindo, a gente acostuma. Acostuma com os dois jeitos de ouvir, tanto por via aérea e via óssea, né? Quanto só por via aérea, que é um som gravado, certo? Muito bom. E, doutora, quando a gente quer mudar, qual é o tratamento? Você falou aqui que tem um tratamento de se reconhecer, de trabalhar a voz. Como que é esse tratamento? Umas alterações vocais, né? Então a gente divide essas alterações em disfonias, nós falamos, né? Que são alterações vocais. E as disfonias, elas podem ser por fundo emocional ou por alguma alteração estrutural mesmo. Então, por exemplo, uma paralisia de prega vocal, nós temos aí uma alteração mesmo na estrutura da laringe, a prega vocal fica paralisada, então não consegue mais fazer a vibração da prega vocal. E para isso tem um tratamento específico que o fonoaudiólogo que atua nessa área de reabilitação vai desenvolver com esse paciente. As disfonias, que a gente chama de nódulos vocais, por exemplo, aí já é por causa do mau uso vocal ou até mesmo por causa da alta demanda vocal. Então, professores, locutores, pastores que muitas vezes falam por várias horas seguidas e por vários dias seguidos também, sem uma orientação adequada de cuidados com a própria voz, acaba desenvolvendo nódulos, até mesmo outras alterações vocais. E aí, para esses casos, existe o tratamento específico, a reabilitação específica para cada caso. E a gente tem que trabalhar isso em consultório, em terapia, certo? Agora, existem algumas causas que a gente pode ficar atenta para a gente evitar a ter disfonia. No caso do refluxo, muitas pessoas que têm refluxo acabam tendo maior pigarro para falar, e aí precisa ficar toda hora né, fazendo aquela raspadinha na laringe, na garganta, e isso não é bom, porque acaba forçando demais as pregas vocais.
E então, geralmente o refluxo é o nosso inimigo, né? Então a gente tem que cuidar bem da nossa alimentação, evitar alimentos com gorduras, ácido, muito ácido, evitar comer e depois já dormir, porque essa posição que a gente fica quando a gente dorme, a gente acaba facilitando que o suco gástrico retorne pelo esôfago, né? E atrapalha ali, né? Atinja aquela região da laringe. Apesar que nenhum alimento passa pelas pregas vocais, você sabia disso? Sim. Fiquei surpresa, porque parece, a gente pensa, né, que é tudo no mesmo canal, e não é. Isso mesmo, são 2 tubos, o que vai para o pulmão e o que vai para o estômago, certo? E aí, o que vai para o pulmão que é o das nossas pregas vocais, que é onde fica a laringe. E o que vai para o estômago é o esôfago, certo? E quem faz essa separaçãozinha dos tubos ali é a epiglote. Ela que fecha, quando a gente vai deglutir, ela fecha o tubo do nosso pulmão, que vai para o pulmão, para proteger a gente não ter, né, não engasgar, para a gente não ter aí um problema a aspirar, né, aspirar o alimento e depois... Nossa, é bem perigoso. Mas verdade. Até nisso a gente vê a perfeição de Deus. Nossa, né? É verdade, doutora. Uma válvulazinha, ó, que quando a gente vai deglutir, ela fecha a passagem para o pulmão. Exatamente. Esse cuidado de Deus. Eu acho que os doutores têm a percepção mais nítida nisso, de ver a perfeição do nosso corpo, né? Ou quando a gente começa a ouvir, né, doutores explicando, igual você está falando aqui com a gente. E eu queria te perguntar, a senhora estava falando aí, doutora, eu queria te perguntar sobre o envelhecer, porque às vezes a gente envelhece e a voz vai mudando conforme envelhecer. E depois tem outra pergunta também. Eu tenho ansiosa, né? A pessoa tem muitas perguntas, mas vamos primeiro para essa. Se quando a gente envelhece, a nossa voz muda também. A gente tem que pensar, quando a gente pensa em envelhecimento, em condicionamento físico. Olha. Quando a gente pensa em condicionamento físico, nós pensamos mais na musculatura, lembra da academia, musculação, né? Para que a gente tenha músculos fortes, e uma qualidade de vida melhor. Mesma coisa acontece com a nossa voz. Quando nós trabalhamos a nossa voz, quando nós fazemos um treino, condicionamos a nossa voz, a nossa musculatura, ela vai refletir bem menos o processo de envelhecimento, mas todos nós vamos envelhecer também a nossa voz, certo? Olha. Alguns aparecem mais essa questão do envelhecimento, a voz fica mais flácida, ela fica mais pastosa, a musculatura da boca vai ficando mais molenga. Então, se você trabalha isso, você consegue manter muito mais a qualidade da sua voz se a sua musculatura está melhor. Isso é possível. Perfeito, muito bem colocado. E, doutora, eu percebi também que fazendo locução, né, eu estudei locução, sou comunicadora profissional, mas o que eu aprendi nesse curso é algo que eu tento passar para todos os meus colegas, assim, de articular, de fazer o exercício antes. E eu comecei a fazer todos os dias, né, antes do programa, e às vezes, final de semana, quando eu não estou apresentando, eu não faço, eu sinto a falta impressionante, igual a academia. Eu sinto a falta de soltar a musculatura, de fazer aqueles exercícios. E é impressionante. Até uma dica, né, para quem quiser falar, vai fazer uma live, fazer esses exercícios. Eu queria que a senhora falasse. Eu não sei, estou falando de senhora, mas não sei se é casada, se é solteira. Você falasse. Você, senhora tão nova, né? Sou casada, tenho 2 filhos. Olha, então a senhora. Felipe, de 29, a Júlia de 25, vai fazer 25 agora. Meu Deus, tão novinha! Então, você viu como Jesus, o coração alegre formoseia o rosto? Oh.
Maravilhosa você. Meu Deus do céu. Então eu não errei de chamar de senhora, ó. Não, Muito pode bom. falar você mesmo. Tá bom. Mas olha, Ah, então, inclusive a minha filha, a Júlia, está terminando agora, no final desse ano, a fonoaudiologia também, a faculdade de fonoaudiologia. E aí nós duas vamos trabalhar juntas, temos vários projetos aí com a ECOAR, né? que Para legal. dar esse suporte para pastores, líderes. Eu tenho esse sonho, né, no meu coração, porque eu acredito muito no Uau. poder da palavra, né? Que legal. E um pastor, um líder, uma apresentadora como você tem um poder muito grande nas mãos de levar essa palavra, de levar o evangelho, de levar vida eterna através da comunicação. E isso mexe muito comigo. Então eu tenho Linda. trabalhado nesse projeto, e aí só estou esperando ela terminar para ela vir aqui assumir algumas coisas, algumas áreas aqui, né, no dia a dia, que a gente tem que estar no consultório para eu conseguir focar e me dedicar a esse projeto que eu tenho ele guardado aqui no meu coração e amo muito trabalhar nessa área também. Viu? Nossa, que bênção, doutora. Que alegria no meu coração ouvir isso. Louvado seja Deus. E olha, vou orar para que cada vez mais esse cuidado também seja para glorificar o Senhor, que esse projeto possa abençoar muitas vidas. Doutora, tem algumas pessoas participando aqui com a gente e a Eunice Mello fez uma pergunta muito interessante. Ela falou assim: que palestra boa. Pergunta: chorar muito pode causar problema na voz? Oi, Eunice, obrigada pela sua pergunta. Olha, chorar também, viu? Chorar, dar risada muito alta. Eita. Tudo que é exagero pode prejudicar a qualidade vocal, sim. Viu? Então a gente tem que manter o equilíbrio na nossa voz. Não ficar gritando, não ficar falando exageradamente, não ficar dando muita risada alta. Tem gente que, né? E também evitar ficar cochichando durante muito tempo. Então tudo que força demais a musculatura, se você usa por um tempo prolongado, pode prejudicar, sim. Nossa, interessante, hein? E como observar? Porque às vezes a pessoa está fazendo isso sem se ligar, né? Eu acho que como é que pode observar? Prestando atenção, né? O foco. Se tiver dor na laringe, rouquidão por mais de uma semana, 15 dias, incômodo, como se fosse uma bola na garganta que você tenta engolir e não desce. Pigarro excessivo, tudo isso são sinais, são sintomas de alterações vocais. Então precisa procurar ou um fonoaudiólogo ou um otorrinolaringologista. Otorrinolaringologista, muito bom. E antes da pergunta da Lúcia, quero falar nesse ponto que você colocou, que eu acho importante. Eu acho que todas as pessoas deveriam consultar, deveriam ter uma fonoaudióloga, né? Eu não sei, confirma essa informação, me diz se é verdade, se não, ou pelo menos consultar alguma vez, né? Isso, na verdade hoje, todos nós estamos conectados. Então, todo mundo grava um vídeo ou tem vergonha de gravar um vídeo. Todo mundo fala em público hoje nas redes sociais, muitas pessoas estão te vendo. Então é importante você observar que mensagem você está passando como profissional, que mensagem você está passando como mãe, que mensagem você está passando como líder, como pastor. Será que a sua voz não está muito agressiva o tempo todo? Será que a sua voz não está muito molenga o tempo todo, que as pessoas dormem quando você fala em público? Então tudo isso são questionamentos que você precisa ter para que você tenha melhor qualidade na sua emissão vocal. Será que você está cuidando bem da sua voz? Será que você está tendo saúde vocal, né? Então de repente você vai precisar usar sua voz some, você fica rouco depois de uma apresentação ou depois de uma palestra. Então tudo isso são sinais de que você precisa de uma orientação adequada. E a fonoaudiologia está aí para isso,
para te dar mais qualidade de vida, não é para você ficar dependente do fonoaudiólogo sua vida inteira, não, é para te impulsionar a ser melhor na sua comunicação. Olha aí, que bênção. E, gente, quem quiser seguir a doutora nas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo no vídeo, tá? É Jane B. Barbosa, tá lá, né? Especialista em audição, né, doutora? Mas é só procurar aqui Jane B. Barbosa que você consegue acessar todo o conteúdo maravilhoso que ela tem lá, do projeto Ecoar também, né? Não é projeto, já... A gente tem o nosso site, www.ecoar, com CH, né? Ecoar, brasil.com.br. Entra no nosso site que você vai conhecer um pouquinho da nossa história na área da audição. São mais de 2.000 vidas reabilitadas na audição. É um trabalho que eu amo muito, muito. Fazer as pessoas voltarem a ouvir. É a minha paixão. Olha. E aí a gente está lá, a gente atende a nossa região aqui, mas a gente também está com um projeto de expansão dentro da Ecoar. Olha que bênção. Isso é interessante, doutora, falar que é a possibilidade de voltar a ouvir e até de voltar a falar. Por isso que é importante buscar e não pensar que está tudo perdido, né? Eu queria que você comentasse isso para a gente, por favor. Exatamente, é muito importante num relacionamento de marido, esposa, mãe, filho, a comunicação é muito importante. Eu vejo muito aqui no consultório, quando a gente reabilita um dos cônjuges, né? E a gente vê no primeiro retorno, no segundo retorno, a qualidade de vida como melhora, o relacionamento deles melhora, porque é difícil você falar e a pessoa não entender o que você fala, e não existe comunicação, porque a comunicação, ela tá em você falar e ser entendido. Aí sim a gente consegue se comunicar. Agora, quando a pessoa não ouve direito ou por algum motivo ela é impedida de falar, muitas vezes por opressão ou por falta de atenção, né? E a comunicação não acontece. E nós somos criados por Deus para viver em comunhão, para viver em sociedade, para viver se relacionando, se comunicando. Então, é muito importante a comunicação no nosso dia a dia, para a gente viver bem, ter qualidade de vida, tanto uma vida normal no nosso dia a dia, no trabalho, quanto também com o nosso relacionamento com Deus. Quantas vezes a gente acha que Deus não nos ouve, Deus não vai entender o que eu estou querendo expressar para Ele, não vai entender a minha voz, porque eu não sei falar, né, para Ele. Então, isso também é algo que é importante a gente refletir, né? Como está a nossa comunicação com Deus, que é reflexo da nossa comunicação aqui com os nossos pais, com as pessoas que a gente convive. Eita, e fala Deus, né? Porque na internet a gente vê tanta guerra até entre irmãos, né? E não é para ser assim. Eu estava pensando nisso agora, você falando. Tem tudo a ver com a nossa identidade, a nossa comunicação. Voz é identidade, é emoção. Então, quando a gente conversa, quando a gente se comunica com Deus também, tem a ver com a nossa identidade, com quem nós achamos que somos. Então, quando a gente entende que é filha, que é filho, a nossa comunicação com Ele fica muito melhor. Quando a gente entende, né, o que Jesus fez por nós e nos ligou, nos conectou novamente a Ele como Pai, a nossa comunicação com Ele flui muito mais fácil, deixa de ser aquela coisa dura, né? Então, comunicação é isso, tem a ver com a identidade. Ai, doutora, que coisa linda te ouvir, meu Deus do céu, tô encantada aqui. Encantada vem de encanto, não é isso, mas Deus faz algo tão belíssimo, né? E tem tanto a ver com a comunicação, Ele criou o mundo com a palavra, deixou a palavra pra gente. Nós temos que ter esse cuidado, né? Olha o poder que nós temos na nossa mão, né? Na nossa voz. Quando a gente chega no ambiente, nós podemos mudar aquele ambiente com a nossa voz. Você chega no ambiente, você fala assim, oi gente, tudo bem? Você já puxa o ambiente. Agora você chega, bom dia, tudo bem com vocês?
Olha só como muda, né? A entonação é o que você carrega dentro de você, né? É Não verdade. com falsidade, né? É verdade. Mas com técnicas, com verdade, que eu acho que a verdade é muito importante para você se comunicar, né? E retorna pra gente, né, doutora? Eu vejo aqui que nem eu apresento o programa todos os dias de segunda a sexta. E quantas vezes eu não estava num dia bom, por exemplo, mas eu deixei da porta para fora, né? E alegrava aqui, porque ninguém do outro lado tem a ver com os problemas que eu tenho. E alegrava. No final do programa, eu saí aqui, os problemas já tinham diminuído o tamanho, né? Olha só como é gostoso. Então, a gente pode fazer isso no nosso dia a dia. Ninguém vive em flores, em alegria, né? A gente pode viver na paz do Senhor, mas nós teremos dias difíceis. Mas quando a gente quer olhar que há um Deus em nossa vida e nos alegrar com isso, apesar dos problemas, aí eu saí assim, eu comparei isso como graça de Deus na nossa vida, né? Nós podemos ter paz mesmo, né? E você falando aqui me lembra muito isso. Eu gosto muito daquele versículo, quando eu estou nos dias ruins, daquele versículo que fala assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor, né? Então, quando a gente está em dias ruins, não tem problema, a gente tem que passar pelos vales, né? Mas a nossa mente é que governa o nosso corpo. Então, nós temos que trazer à memória o que nos dá esperança. Então, se a gente foca na tragédia, nas coisas ruins, nossa, quantas informações ruins nós recebemos durante todo o nosso dia, principalmente se a gente liga alguns canais, né, algumas coisas que a gente fica muito deprimido, depressivo. Então, exatamente. Nós precisamos gerenciar a nossa mente. E a palavra de Deus nos orienta com relação a isso, trazer à memória o que nos dá esperança. E aí são as misericórdias do Senhor que se renovam todas as manhãs, que não tem fim, as promessas dele para nós, né? Então é isso que tem que nos motivar, aquilo que nos dá esperança. Exatamente. E você falou isso de chegar num lugar e falar um bom dia, né? Já é mais alegre. Então pode mudar até, pode reverberar em nós, né? Mesmo que não esteja um dia bom. Doutora, tem muitas pessoas participando aqui. Eu gostaria de ler. A Cleude está lá, falou bom dia, Lídia, de Camacan, Bahia, Igreja Presbiteriana de Léo Ventura. Bom dia, Cleude. Tem a Mália também que está com a gente. O Ricardo Raia está sempre com a gente aqui, na IPPTV Araçatuba, interior de São Paulo. Bom dia, Ricardo. A Paula Cruz também está com a gente, a Eunice que fez a pergunta. A Maria do Carmo, lá de Anápolis, Goiás, está ligadinha. A Joana Souza também. A Sônia Brasileiro Menezes está com a gente. Bom dia, Sônia. E a Lúcia Silvia, doutora, fez uma pergunta. Ela falou que canta no coral e com a pandemia eles tiveram que parar, né? E a voz dela ficou grave. Ela falou que não teve Covid, mas ficou difícil de cantar mais agudo. Agora na pandemia, realmente, os ensaios tiveram que dar uma pausa, porque quando a gente canta, né, quando a gente fala, a gente solta aquelas gotículas. Inclusive, tiveram vários estudos comprovando que essas gotículas, elas vão voando pelo ar e gruda mesmo, vai passando de um para o outro. Então, foi difícil. Tiveram alguns corais que ensaiaram mesmo com máscara e com aquelas máscaras transparentes, mas mesmo assim aquelas máscaras também não protegiam totalmente. E agora, graças a Deus, né, todos aí vacinados, então aí a gente consegue retomar os ensaios. Com relação à sua voz que ficou mais grave, a gente teria que realmente estudar um pouquinho melhor, né, avaliar um pouquinho mais. Mas quando a gente para de treinar, a nossa voz, ela diminui a extensão vocal diminui. Então, eu aconselho você, como você já participa de coral, você já deve ter, né, aprendido os exercícios de vocalize, de subir, alongar e descer, né, no agudo e no grave,
você trabalhar um pouquinho esses exercícios, mas que se você começar a sentir outros sinais, outros sintomas, por exemplo, arranhar a garganta, dificuldade para deglutir, achando que tem alguma coisa agarradinha aqui, pode procurar um especialista, um médico otorrinolaringologista ou uma fonoaudióloga também que tenha experiência na área da voz, né? Que é importante você ter orientações específicas para você, porque não é normal a voz agravar, a não ser que você esteja num quadro de rinite, laringite ou uma gripe, aí a gente espera realmente que agrave. E também com a idade, às vezes na menopausa, no período menstrual, a nossa voz agrava um pouquinho por causa das alterações hormonais. Você sabia disso? Pode acontecer. Então, por isso que precisa ficar atenta a esses detalhes, tá bom? Muito bom, doutora. E a Rosane Quina também perguntou: oi, Rosane, obrigada pela sua pergunta, viu? Essas perguntas, sua participação enriquece o nosso programa. Ela perguntou se tem exercícios para voz. Esses são os melhores, gente. Se acostumem a fazer, independente se você trabalha ou não, faça. Pode achar estranho, mas é muito bom. Pode falar, doutora? Sim, tem exercício é o que não falta, tem vários exercícios. A questão é a gente indicar o exercício que seja melhor para você. Então, geralmente, a gente pergunta para o paciente, para o aluno, o que está incomodando, a gente avalia ele como um todo para ver se precisa mais de relaxamento, de musculatura de ombro, de pescoço, de laringe. Então, tem exercícios específicos para tudo. Então, se precisa trabalhar mais a prega vocal, soltar mais a musculatura do rosto, lábio, língua. Então, existem exercícios específicos para cada área que você esteja necessitando. Então, exercício é o que não falta, mas o mais importante é você fazer esses exercícios com orientação adequada e individual para você. Eu trouxe uma dica. Boa. Posso passar? Por favor, estamos atentas aqui. Eu considero, como fonoaudióloga, que essa dica é uma dica de ouro e é uma dica que, se as pessoas fizessem, elas teriam 80% de qualidade vocal segurada, garantida. Uau! E sabe o quê? Tão simples, a hidratação. Ah. Existem 2 tipos de hidratação. A hidratação direta, que é essa. Uau, que coisa boa. A água é sempre uma benção. Você toma água, 2 litros em média por dia, vai depender do seu peso corporal, né? E existe também a hidratação indireta, que a gente utiliza através dos inaladores, tá? Eu trouxe aqui para você ver, ó. Que você usa, coloca aqui e você faz a inalação. Essa hidratação direta, ela não substitui a hidratação indireta, que é você tomar água, tomar água, tomar água. Tão interessante que a gente fala assim, ó, tem que tomar água. Aí a pessoa fala assim, mas eu tomo. Mas quanto de água você tomou hoje? Agora são 11 horas. Quanto de água você já tomou até agora? Então é muito importante você ter uma garrafa de água do seu lado e essa garrafa ter 1 litro ou 2 litros, aí você que vai escolher. E você no final do dia visualizar que você esvaziou aquela garrafa de água. Aí sim você vai me garantir que você tomou a água suficiente que você precisa. Por quê? Porque a nossa prega vocal, ela é recoberta por uma mucosa vibrante, e que quando a gente não hidrata o nosso corpo como um todo, e a gente também não hidrata de forma direta a nossa voz, essa mucosa, ela fica sem hidratação, ela fica com dificuldade de se movimentar. Então a nossa voz vai ficar raspando, falhando. O pigarro, que é esse muco que a gente tem, que lubrifica as estruturas internas do nosso corpo, o muco, né? Ele vai ficar espesso
E existem também alguns alimentos que deixam esse muco mais espesso, que é o chocolate, leite, derivados de leite, gorduras, café. Então, tudo isso você tem que evitar. Essa dica é uma dica preciosa, uma dica de ouro para que você tenha uma voz saudável. Hidrate-se, hidrate-se. Tá bom? Olha aí que preciosidade. Doutora, outro dia eu falei aqui numa dica no Instagram do Manhã PP, ó, tô com minha garrafinha aqui, ó, também. Eu tomo bastante água. O que eu falei é que na locução, para quem trabalha com voz, né, a gente indica que uns 30 minutos antes, evite de tomar água, porque na locução, mas quando é a questão profissional, tá? De áudio, principalmente, quando o microfone é muito sensível, fica esse barulhinho de... Mas, ó, deixando bem claro, gente, para não confundir, a água, ela é muito importante, né? Assim como a doutora falou. Então, os 20 minutos antes da locução, quando for uma locução, um trabalho profissional, é só nesse período mesmo, mas as duas questões de água, as duas questões são importantíssimas. Tomar muita água, tanto é que eu tomo aqui, e quando é um trabalho assim, por exemplo, que não é a locução, que nem eu estou apresentando aqui, eu já tomei aqui, estou tomando. Estou falando com vocês e tomando. Na locução, você usar a hidratação direta antes de entrar, porque aí você vai hidratar exatamente a prega vocal. Uau, mudou minha vida. Tá vendo? Eu preciso consultar uma fonoaudióloga. Eu tô precisando, confesso. Vai ser maravilhoso. Você vai ver só como sua voz vai ficar mais linda. Ai, quero, já vou dar outra dica agora. Né? Obrigada. É maravilhosa. Glória a Deus. Obrigada, doutora. Louvado seja ele, né? Agora, boa dica, já vou dar essa dica lá e vou botar a sua hashtag embaixo. Vamos ver que tem mais pessoas aqui falando, doutora. Raízes Profundas falou que é muito bom falar de Deus, é verdade. A Fátima Borges falou que não pegou o início e o tema chamou a atenção. Fátima, vai ficar salva aqui no programa, no IPP Play, o canal lá no YouTube, vão todos os programas aqui do Manhã PP para lá, e tem uma série de outros também, se você quiser maratonar, é só digitar no YouTube, lá no canal de busca, IPP Play, colocar Cuidados com a Voz, que já vai aparecer para você. A Lúcia falou que sim, fazemos exercícios, é um novo começo, por isso creio que seja mesmo que já... Por isso, creio que seja isto mesmo, já tenho 58 anos. Valeu as orientações e vou retomar a otorrino e avaliar de novo. Obrigada. Ai, Lúcia, que bom que ajudou, né, doutora? Raízes Profunda falou, comer maçã também faz bem. Muita gente fala isso, doutora. Fala pra gente sobre isso. A maçã, como qualquer outro alimento, não vai passar pelas suas pregas vocais, certo? O que a maçã vai fazer, através da mastigação, porque ela é firminha, ela vai ajudar a soltar a musculatura orofacial, que é bochecha, lábio, vai movimentar sua língua por causa da mastigação, tá? Mas essa questão da maçã é um mito, certo? Mas ajuda a soltar a musculatura. Mas a voz mesmo, quem vai ajudar, tcharam, é a hidratação, porque vai deixar sua mucosa, livre para vibrar e para ficar brilhante, aquela voz bonita, certo? Ai, que coisa linda, é bom saber disso. Bom saber, porque eu já tenho esse hábito de tomar muita água, né? E a gente percebe que realmente faz diferença, né? Doutora, você falou de uma coisa interessante agora. Eu lembro no curso de locução que eu fiz, que a professora, a fonoaudióloga, gravou todos os alunos antes de fazer os exercícios, né, físicos, e gravou todos. Depois voltou para a sala e ficou uns 20 minutos fazendo os exercícios, mexendo, articulando, trabalhou toda a musculatura, voltou, gravou todos de novo e foi inacreditável o resultado. Como pareciam outras vozes, pareciam que tinham tratado as vozes lá, né,
com os programas que tem aí de tratamento de mudança de voz e não. Eu queria que você falasse dessa importância, como pode mudar, como pode ficar mais bonito. Porque muitas pessoas perguntam para mim, como que eu posso cuidar? E isso é importante também, né? Que junta com o fato de ter uma fono, de consultar uma fono, todos, não precisa trabalhar com comunicação, locução, né? O aquecimento vocal, ele é muito importante para que você utilize a voz. Lembra de um jogador de futebol? Imagina se ele entra no campo sem fazer aquecimento. O que vai acontecer com ele? Não vai jogar bem. Ele pode ter lesionar. Uma contusão. Boa, Gustavo, obrigado. Pode ter uma lesão. E isso acontece, né? Porque as pessoas acham que podem chegar e começar a cantar, chegar e começar a falar sem aquecer a voz. Por quê? Porque não tem essa instrução de que voz é ação de músculos e do ar. E o ar, para ele chegar até vibrar as pregas vocais, também precisa de ação muscular do nosso diafragma, né? Dos músculos intercostais, que são os músculos que estão aqui na nossa costela. Então, precisa de treino, precisa de fortalecimento, precisa de treino, precisa adequar a voz para o uso. Então, por isso que é importante mostrar essa diferença de você emitir a sua voz sem um aquecimento vocal. E aí, quando você faz o aquecimento, imagina quando você tem um treino regular, o quanto você não confia mais em falar, quanto você não fica mais solta para a sua comunicação quando você tem uma voz treinada. Porque aí você já sabe o que te espera. Muitas pessoas têm medo de cantar por isso, porque elas não confiam na sua estrutura, na sua laringe, no seu aparelho fonador, que a gente fala, né? Porque não tem treino, não tem resistência, o ar acaba rápido. Então é muito importante treino para que a sua voz tenha uma fluência, uma eficácia e uma beleza. E também dure por mais tempo, né? Porque eu acho que isso é o mais importante para quem usa a voz no seu dia a dia, ter qualidade vocal, saúde vocal até a felicidade, Ai, que linda. Doutora, tem mais perguntas aqui, a gente está chegando para o final da conversa, mas vou ver se conseguimos fazer tudo. A Cris Santos perguntou, falar ou ler com os dentes cerrados funciona? Tenho a impressão que melhora a dicção, isso é recomendado? Eu só não entendi o que é os cerrados, mas se você entendeu... Assim? Foi o que eu imaginei. Tá. O que a gente orienta é você pegar ou uma caneta, morder, ou uma rolha, morder e falar, ler, né? Com isso. Isso ajuda sim na articulação. Por que ajuda? Porque quando você trava aqui, né, ou com uma caneta, ou com uma rolha, ou quando você fecha o dente para treinar, o que acontece com a sua musculatura? Lábio, língua, a bochecha, você força mais essa musculatura. Então, quando você solta, quando você tira o impedimento, parece que a musculatura está mais liberada, está mais treinada, mais solta, porque ela não tem aquela objeção, certo? Então, isso é real. Acontece mesmo. Boa. Doutora, Lúcia Silva perguntou, quantas pessoas bebem água gelada para quem canta faz mal ou é mito? Eu bebo natural e de filtro de barro. O filtro de barro é muito bom, ela é pura, né? Muito bom. Então, água gelada, tem algumas pessoas que são sensíveis a essa mudança brusca de temperatura e outras não. Então, a gente não pode falar, é proibido beber água gelada, é proibido tomar sorvete. Então, cada um tem que se autoavaliar. Se quando você toma um sorvete, você sente, né, algo diferente na sua laringe, na sua voz, então evite essas mudanças bruscas de temperatura. Tem pessoas que ficam, né, muito tempo num lugar quente e entra dentro do ar-condicionado, de um lugar com ar-condicionado e não acontece nada. Tem pessoas que na hora que
tem essa mudança brusca, já sente o ressecamento na laringe, a prega vocal já fica áspera, parece que está ressecada, né? E isso tem muito a ver com a hidratação que a pessoa faz no seu dia a dia, com a resistência dessa pessoa para mudanças bruscas de temperatura. Então, a gente não pode dizer que é proibido o gelado ou que não é proibido, entendeu? Cada um vai se autoavaliar. Eu, particularmente, não gosto de tomar gelado no meu dia a dia. Não sou habituada, desde de pequena. Não gosto de água gelada. Mas sorvete, normal, assim. Não tem Legal. nada que me faça mal, tá? Então é algo bem individual de cada pessoa mesmo, para avaliar. Vale para o quente também, porque o Vilmar fez uma pergunta interessante Sim. aqui. Olha, o Quente Vilmar também, falou... tem que ficar atento. Você já reparou que tem pessoas que gostam de tomar o café bem pelando e não acontece nada? O meu tem que esfriar. Tem que esfriar, senão aí a coisa, né? Então vai muito de pessoa para pessoa. Eu, particularmente, não tomo nem muito quente e nem muito gelado. Eu penso assim e eu sinto assim. Mas tem pessoas que fazem e não acontece nada. E aí? Né? É Eu verdade. prefiro não arriscar, entendeu? Prefiro não arriscar. Olha, Vilmar, eu me identifiquei com a sua pergunta aqui porque ele falou do chimarrão. Eu gosto demais de tomar chimarrão. Ontem estava tomando, ele falou, preciso melhorar o consumo da água, tomo muito pouco. O chimarrão pode ser considerado? Né? E ele perguntou, pois tomo muito, ou é prejudicial para as cordas? Essa já respondeu, né? Que se for muito quente, muito frio, pode ser prejudicial. Isso. Mas Agora, tudo que tem cafeína, a gente tem que evitar, porque resseca as pregas vocais. E o chimarrão tem Tudo que cafeína? cafeína. Contém cafeína. Boa, doutora. Então, ó, chocolate, né? O café. Tem gente que toma café o dia inteiro. Sabe aquele cafezinho pequenininho, de hora em hora, de sei lá em quanto tempo? Sim. Isso vai acontecer que vai ressecar. Você pode perceber, sua saliva fica espessa. E a sua boca fica seca. Agora, se você toma seu café e você toma mais água para se hidratar, tudo bem, aí a conta fecha. Mas cuidado, porque excesso de café também pode dar problemas no estômago. Então, tudo é o equilíbrio. Tudo é o equilíbrio. Muito bom. Meu Deus, doutora, o tempo voou. Quem quiser mais saber de mais detalhes, pode seguir a doutora Jane B. Barbosa no Instagram. Doutora, pode fazer perguntas lá? Pode, claro. Estamos aí à disposição. Então tá bom, gente. Segue aí, doutora Jane Barbosa. Muito obrigada, doutora, pelos esclarecimentos. Que Deus continue te usando, te abençoando. Foi uma manhã muito gostosa, principalmente falando com todos nós, né? Porque todos precisamos cuidar da voz. Deixa uma mensagem para quem está assistindo ou vai assistir futuramente, por favor, doutora. Olha, seja livre para falar aquilo que você deseja, com ética, com sabedoria. Peça a sabedoria ao seu Deus, ao seu Pai, que Ele vai te dar para que você fale na hora certa, com a pessoa certa, para que você tenha direção em tudo que você for fazer, né? E cuide da sua saúde como um todo, para que você tenha qualidade de vida, para que você use a sua voz para levar a palavra de Deus, para levar o amor para quem precisa e para que você viva bastante tempo, mas que você viva com qualidade, tanto na sua voz como na sua saúde como um todo, tá bom? Pensa nisso. Ai, que linda, doutora. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Nos sentimos extremamente abençoados. Linda. Obrigada. Prazer te conhecer e que Deus continue te abençoando. Então, a próxima, se Deus quiser. Obrigada, viu? Obrigada. Ai, gente, que coisa linda, né? Fala sério, é uma bênção, né? E falando em bênção, temos uma palavra, um versículo do dia e também uma aplicação para a gente aplicar hoje no nosso dia, né? Na palavra do Senhor. Vamos ver qual o versículo do dia hoje.
Bom dia, Lídia. Bom dia a você que acompanha Manhã IPP. Eu quero deixar um versículo da Sagrada Escritura para você. Romanos 11:33, que nos diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente. Amém. Amado, eu não sei em que é que você tem buscado satisfação e alegria para a sua vida. Mas esse texto nos ensina que satisfação, alegria para nós só vai existir quando nós estivermos realizando todas as coisas, inclusive aquelas mais triviais da nossa existência, para a glória de Deus. Porque esse foi o fim, essa é a finalidade para a qual Deus nos criou. Então, se você quer viver alegria, pense nisso, realize tudo para a glória e o louvor de Deus. Deus abençoe. Grande abraço. Olha aí que bênção o versículo, né? Muito bom. Obrigada, pastor. E, gente, quero agradecer vocês que estão assistindo aqui, né? A Cris também agradeceu. Obrigada pelas informações e orientações. Obrigada a você, Cris, por estar aqui nos acompanhando, crescendo conosco, né? E a gente cresce muito também. Obrigada a Lúcia, a Márcia, a Eunice, né? A Raízes Profundas que estão aqui com a gente. É muito, muito bom ter vocês nos acompanhando. E eu quero dar parabéns para quem está aniversariando hoje, dia 20 de junho. Vamos lá aos aniversariantes do dia. Parabéns para Alice Garcia dos Santos, a Damares Cerqueira, a Gabriela Ferraz, a Gabriele Grilo, o Isaac Santos, o Gesiel Cruz, o Luiz de Souza Cruz e a Margarete dos Santos, membros aí da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que estão comemorando mais um ano de vida. Louvado seja Deus, né, por esse ano que passou e que Ele abençoe esse que está começando agora e todos os que virão, que sejam muito para a glória de Deus. Receba nosso abraço com muito amor e carinho aqui da IPP-TV, do Manhã IPP. E é isso, gente. Você que está de aniversário aí também, eu não falei o nome, receba os nossos sinceros votos de que Deus abençoe a sua vida com muito amor, muita graça, né? E eu fico por aqui, mas amanhã estarei de volta com muito conteúdo preparado, com muito amor e carinho para você, tá bom? Fique agora com Notícias do Bem, com Roberto Quirino e Tainá Félix, trazendo muita notícia e informação para você ficar ligadinho em tudo que acontece aí no mundo e na sua igreja missionária. Um beijo, fique com Deus e até amanhã.